Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Agora que a gente já sabe alguns aspectos teóricos sobre o docking e já instalamos os programas para realizá-lo, vamos aprender um pouco sobre aspectos práticos dessa técnica? Bora lá! Como se trata de uma técnica baseada na estrutura, o primeiro passo de um estudo de docking é justamente definir o alvo molecular de interesse. Idealmente, esse alvo deve ser validado, ou seja, deve-se identificar claramente o seu papel na doença. O objetivo da validação é demonstrar que os efeitos de um possível ligante no alvo podem propiciar um benefício terapêutico com uma janela de segurança aceitável. A validação precoce e aprofundada dos alvos aumenta a compreensão entre a manipulação dos alvos e a eficácia da doença, levando a uma maior probabilidade de sucesso na clínica. Quando o alvo atinge um nível aceitável de validação, o projeto passa para a fase de identificação de substâncias protótipo, onde o docking molecular será aplicado. Uma vez definido um alvo de interesse devidamente validado, deve-se obter informações a respeito de sua estrutura tridimensional. Nesse contexto, o banco de dados de proteínas, Protein Data Bank, PDB, é um dos bancos de dados mais utilizados, a partir do qual a estrutura tridimensional da proteína pode ser baixada. Para relembrar alguns aspectos teóricos e práticos dessa importante ferramenta, assistam os vídeos que estarão aqui no card. Na ausência da estrutura do alvo desejado no PDB, outras ferramentas de previsão de estrutura, como a modelagem por homologia, podem ser usadas para a construção de um modelo adequado. Esse modelo será construído a partir de um molde obtido através de uma estrutura disponível, desde que exista um grau de identidade entre as sequências primárias dos dois alvos. Uma vez devidamente construído e validado, esse modelo pode ser então utilizado no docking molecular. Então, tendo posse da estrutura do alvo, seja essa obtida diretamente do PDB ou por homologia, pode-se então realizar o cálculo de docking molecular. Como vimos anteriormente no vídeo sobre docking molecular, existem vários programas que podem ser utilizados para essa finalidade, que utilizam diferentes algoritmos de busca e funções de pontuação para identificar a melhor pose do ligante em seu possível sítio de ligação. Entretanto, existem algumas etapas comuns que devem ser realizadas na prática quando se realiza uma simulação de docking. Esse processo pode ser didaticamente resumido em 5 etapas. O primeiro passo a ser realizado é a preparação das estruturas do ligante e do alvo molecular. Em seguida, no passo 2, devemos ajustar os parâmetros para o docking. O passo 3 envolve a configuração e a execução do cálculo propriamente dito. Uma vez executado o cálculo, o protocolo utilizado deve ser validado, ou seja, deve-se verificar a acurácia desse protocolo, o que significa verificar se as funções de busca e pontuação aplicadas foram capazes de reproduzir poses compatíveis com os dados experimentais. Caso o protocolo não tenha sido capaz de reproduzir tais dados, deve-se novamente retornar aos passos 2 e 3 para a realização dos devidos ajustes dos parâmetros e dos cálculos. Caso o protocolo tenha sido validado, segue-se então para o último passo, que consiste na análise dos resultados obtidos. Vamos agora observar em maior detalhes cada um desses passos. O trabalho então começa pela busca do complexo no PDB. Muitas vezes existem várias estruturas disponíveis do mesmo alvo no banco de dados. Portanto, deve-se analisar criteriosamente as estruturas, conforme alguns critérios, como, por exemplo, o método de obtenção e a resolução da estrutura, se o alvo apresenta ou não ligantes cocristalizados, se o alvo apresenta alguma mutação relevante, dentre outros. Uma leitura atenta ao artigo original e inspeção visual pelo visualizador do PDB também podem ser úteis para a escolha do complexo. Para relembrar como fazer uma busca no PDB, assista o vídeo que estará aqui no card. Então, depois de escolhido o complexo, deve-se fazer o download dos arquivos em formato PDB. Em posse do arquivo do complexo escolhido, deve-se realizar a preparação do alvo molecular. No Autodock, o primeiro passo é a adição dos hidrogênios polares, que são aqueles ligados a heteroátomos eletronegativos, como oxigênio e nitrogênio. Esses hidrogênios não são normalmente representados nas estruturas de proteínas obtidas por cristalografia de raio-x, mas são necessários, pois podem ter influência no docking. Por isso, devem ser adicionados. Em seguida, devem ser removidas as águas e demais artefatos de cristalização, tomando cuidado para não remover nenhum cofator ou água imprescindível para o processo a ser analisado. O terceiro passo é a adição das cargas, o que deve ser feito manualmente no programa Autodock. Existem 2 tipos de tratamento matemático para as cargas no Autodock, as cargas de Kalman e de Gastiger. Para as proteínas e ligantes peptídicos, é conveniente utilizar o tratamento de Kalman, onde os valores de cargas padrão para cada aminoácido foram derivados do potencial eletrostático correspondente, utilizando a mecânica quântica.
Já para ligantes e cofatores, são recomendadas as cargas de Geiger, que são determinadas com base no equilíbrio de eletronegatividade. Já no programa Gold, todos os hidrogênios devem ser adicionados, inclusive aqueles necessários para definir corretamente os estados de ionização e tautomerismo de resíduos como aspartato, glutamato e histidina. No Gold, a preparação dos ligantes cocristalizados deve ser feita da mesma forma, levando-se em consideração os estados de ionização, de tautomerismo e estereoquímica das estruturas. No autodock, deve-se adicionar os hidrogênios polares e as cargas de Geiger, como explicado anteriormente. No caso do docking de seus próprios ligantes, você deverá desenhá-los em um programa de construção de estruturas. Nós, por exemplo, vamos utilizar o Avogadro para essa finalidade. Depois de desenhar as estruturas, devemos realizar uma minimização de energia para garantir que estamos trabalhando com uma conformação relativamente otimizada. Vários métodos podem ser empregados para essa minimização, como os campos de força da mecânica molecular, como o MMFF94, que utilizaremos, ou até mesmo algum cálculo semi-empírico, como o AM3 ou o PM7. Depois da minimização, basta converter os arquivos em um formato adequado, que recomendamos o MOL2, devido à sua compatibilidade tanto com o Autodock quanto com o Gold. O próximo passo, então, é a definição de um sítio de ligação para o possível ligante. Em geral, restringe-se o espaço de uma região do alvo, que pode ser, por exemplo, a região do sítio catalítico de uma enzima, o domínio de ligação de uma proteína ou algum sítio alostérico conhecido. Esse procedimento é conhecido como docking baseado no sítio de ligação e é o mais indicado para quando se tem informações estruturais sobre o funcionamento do alvo em estudo. Entretanto, quando não temos nenhuma informação sobre os sítios catalíticos, sítios de ligação em uma proteína, pode-se utilizar a abordagem chamada de docking cego, que é utilizado sobretudo quando uma nova proteína está sendo estudada, podendo ser utilizado então para se descobrir possíveis sítios de ligação de ligantes em uma determinada proteína. Em seguida, devemos ajustar a posição do ligante por meio do ajuste das coordenadas cartesianas x, y, z que definem a sua posição. Nesse ponto, também é possível estabelecer o grau de flexibilidade do ligante por meio da análise de suas ligações rotacionáveis, o que é importante sobretudo para ligantes muito flexíveis. Por fim, deve-se ajustar o tamanho do espaço do local de ligação. No Autodock, isso é feito através da configuração da caixa, Grid Box, onde deve-se ajustar o volume desejado em angstroms cúbicos, por exemplo, 40 por 40 por 40. Nesse programa, o espaçamento, spacing, utilizado para a construção da caixa, por padrão, é de 0,375, o que também pode ser ajustado, caso necessário. Já no programa Gold, o tamanho do espaço é delimitado por meio de uma esfera, logo é considerado o tamanho do raio em angstroms. Normalmente, a grid box ou essa esfera estão centradas no ligante ou cofator de interesse presente no sítio de ligação. Opcionalmente, os resíduos dentro do local de ligação podem ser definidos para serem flexíveis durante o docking. Depois de preparar o alvo e os ligantes e ajustar os parâmetros do docking, devemos definir os parâmetros para o cálculo de docking propriamente dito, que consistem nas funções de busca e de pontuação. O Autodock oferece uma variedade de algoritmos de busca, que incluem Monte Carlo Simulated Annealing, SA, um algoritmo genético, GA, e um algoritmo genético híbrido de busca, também conhecido como algoritmo genético lamarckiano, LGA. Em geral, o LGA tem um melhor desempenho do que SA e GA, ao encontrar a energia mais baixa do sistema. Já o Gold opera por meio de um algoritmo de busca genético. No caso dos algoritmos genéticos, tanto do Gold como do Autodock, parâmetros como tamanho da população, taxa de operações como mutação e crossover, dentre outros, precisam ser ajustados para uma operação precisa do algoritmo. O outro parâmetro do cálculo que deve ser avaliado é a função de pontuação. No caso do Autodock, a função de pontuação é baseada em campo de força, levando-se em consideração as interações ligantes e não ligantes presentes tanto na estrutura do alvo, como na estrutura do ligante e também na estrutura do complexo ligante-alvo. Já o Gold possui 4 funções de pontuação: a Gold Score, que também é baseada em campo de força, a QPLP e a Ken Score, que são funções empíricas, e a ASP, que é uma função baseada em conhecimento. Normalmente, são testadas várias combinações de parâmetros dependendo do propósito e das características do sistema, até que se encontre um protocolo eficaz e robusto.
A acurácia desse protocolo será avaliada na próxima etapa, que é chamada validação. Um dos métodos mais populares de validação do protocolo de docking se chama redocking. Se a estrutura do ligante cocristalizada com a proteína estiver disponível no banco de dados PDB, pode-se extrair o ligante e realizar estudos de docking. Assim que o cálculo estiver concluído, é possível selecionar a melhor pose obtida com base na energia de ligação e alinhá-la com a pose da estrutura cocristalizada, e assim calcular o RMSD. O RMSD, do inglês Root Mean Squared Deviation, ou seja, é uma fórmula matemática utilizada para calcular o desvio médio quadrático entre as posições ou distâncias existentes entre um conjunto de átomos. Esse valor representa o grau de similaridade existente entre duas moléculas sobrepostas. Logo, quanto mais baixo for o valor de RMSD obtido, mais sobrepostas estão as estruturas. Considera-se que o protocolo está validado quando o RMSD obtido no redocking é menor do que 2 angstroms, o que significa que os cálculos realizados foram capazes de prever corretamente a pose do ligante cocristalizado, ou seja, a pose obtida experimentalmente. Quando o protocolo não pode ser validado por redocking, outros métodos de validação podem ser adotados, como por exemplo a validação consensual. Esse método é muito útil para a validação de protocolos de docking realizado com estruturas que não apresentam ligantes cocristalizados. Então, os ligantes são docados em diferentes programas ou empregando-se diferentes funções de busca e pontuação, visando a obtenção de poses consensuais em pelo menos 2 funções distintas. Esse consenso também é medido pelo RMSD entre as poses, devendo também ser menor do que 2 para a validação do método. Uma vez validado o protocolo de docking, este pode ser utilizado para o cálculo dos ligantes desejados. Depois de realizar tais cálculos, chegamos agora ao último passo, que é analisar os resultados obtidos. Isso pode ser feito pela análise da pontuação obtida pelas melhores poses, o que é expresso em termos de energia do complexo no autodock. Assim, quanto menor for a energia calculada para o complexo, maior a sua estabilidade e, consequentemente, mais favorável à sua formação, o que implica que existe uma melhor interação entre o ligante e o sítio de ligação no alvo molecular. No Gold, as funções de pontuação fornecem resultados em termos de fitness. Se fizermos uma analogia com a palavra fitness, que significa estar em boa forma física, quanto maior o valor obtido para o fitness do complexo, significa que existe um melhor ajuste entre o ligante e o alvo molecular. Logo, o valor de fitness é inversamente proporcional ao valor de energia. Portanto, quanto maior o valor de fitness obtido para um complexo, menor será a sua energia. Além dos valores da pontuação, deve-se também realizar uma avaliação das interações realizadas entre o ligante e o sítio de ligação. Essa análise pode ser feita com base nas ligações de hidrogênio, que são tidas como as mais importantes no processo de reconhecimento molecular, como também com base em outras interações não covalentes, hidrofóbicas, cation-pi, etc. Essa análise nos permite observar como está acontecendo o reconhecimento molecular e, a partir de então, pode-se propor modificações estruturais que maximizem tais interações. Bem, pessoal, na aula de hoje aprendemos alguns aspectos práticos sobre o docking molecular e vimos que, independentemente do programa utilizado, existem etapas comuns na execução de uma simulação de docking molecular, que são a busca e aquisição das estruturas no PDB, quando elas estão disponíveis, a preparação das estruturas do complexo ligante-alvo de acordo com as especificidades de cada programa, os ajustes dos parâmetros de docking, como sítio de ligação, posição e tamanho do espaço, assim como ajustes nos parâmetros dos cálculos, como funções de busca e pontuação. Em seguida, é feita a validação do protocolo, cujo método mais comumente utilizado é o redocking, e, por fim, é feita a análise dos resultados obtidos, tanto em termos de pontuação, quanto no que diz respeito às interações realizadas entre o ligante e o alvo molecular. Agora que conhecemos aspectos fundamentais, teóricos e práticos sobre essa técnica, estamos preparados para realizar um tutorial prático sobre o docking molecular, utilizando o Gold e o Autodock, o que acontecerá nos próximos vídeos. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.